Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à apresentação de resultado do quarto trimestre de 2020 do Fundo de Investimento Imobiliário VBI Prime Properties, o PVBI. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Juliana Freitas, sou responsável pela área de relações com investidores aqui da VBI. Gostaria de informar a todos que este webinar está sendo gravado e essa apresentação estará disponível para download no site do fundo, www.vbiprimeproperties.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo o webinar durante a apresentação e as perguntas podem ser enviadas pelo chat. Ao final da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas e o fundo não se obriga a atualizá-las. Agradeço a presença de todos e passo agora a palavra ao Rodrigo Abud, sócio fundador da VBI e responsável pelos investimentos no segmento de escritórios. Boa tarde, Abud. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Nós vamos dar início ao primeiro call de resultados do PVBI, do VBI Prime Properties, referente ao quarto trimestre de 2020. Tá? De uma forma bem objetiva, a gente quebrou a apresentação aqui em três grandes setores, e no final a gente abre para as perguntas, assim como a Juliana falou. Tá? Num primeiro momento, a gente vai falar do histórico, depois a gente vai passando ativo por ativo, até chegar na previsão dos resultados, e depois falar um pouco de mercado. Tá? Iniciando com o histórico do fundo, para quem não está familiarizado ou precisa de uma recapitulada, um fundo de gestão ativa para investimento no setor corporativo, de escritórios corporativos, sempre voltado para edifícios de boa qualidade, classe A e AAA. Hoje o nosso portfólio é composto única e exclusivamente por ativos AAA, localizados na cidade de São Paulo, nos principais centros de escritórios, das principais regiões de escritório de São Paulo, e com alto nível de ocupação. Tá? Então essa é a estratégia do fundo. Nada diferente disso, é um fundo simples de definição em termos de estratégia e a sua execução que acaba sendo mais desafiadora. Tá? Para recapitular em termos da linha do tempo, a gente fez a emissão no final de julho, a gente terminou a captação acho que, se não me engano, no dia 30 de julho, mas foi bem no final de julho. Durante o mês de agosto, a gente fez a aquisição dos dois ativos alvos iniciais do fundo, que era o objeto da oferta, o FL 4440 e o ativo Park Tower. E depois, ao longo do período, no final do ano, a gente fez uma nova aquisição, um movimento mais de gestão de caixa, tática que nós vamos falar ao decorrer da apresentação. Tá? Então, em termos do fundo hoje, quais são os principais destaques? Os principais destaques do fundo. Hoje o fundo é composto pelos dois ativos que a gente falou, o Park Tower e o Faria Lima. O fundo hoje tem 11 locatários como um todo, tá, nos dois ativos. A gente não tem nenhuma vacância física, fazendo um total aí de 33 mil e quase 400 metros quadrados de ABL. O nosso patrimônio líquido é de 937 milhões, tá? E ao final do trimestre nós estávamos com 949 milhões de valor de mercado. Uma coisa a ser frisada aqui, em termos de cotistas, hoje nós estamos com 27 mil cotistas e nós vamos ver a evolução desse número com o passar do tempo. Tá? Essas são as características macro aí do fundo. Agora nós vamos falar de ativo por ativo. Tá? Muitos somos questionados, aí perguntados o que tem acontecido no nível dos ativos, no nível dos edifícios. Tá? Então, falando primeiramente do edifício 4440, do FL 4440, quem participou aí, quem ouviu o discurso durante o roadshow, a nossa tese aqui de investimento nesse ativo era muito que o valor de locação estava defasado, tá? Então a gente comprou o ativo basicamente com o valor de locação em patamares de R$ 135, e a gente sempre defendeu a tese de que esse valor de locação estava abaixo de mercado. E no nosso modelo, ao longo dos anos, nós iríamos recompor esse valor de locação à medida que os eventos fossem acontecendo. Por eventos, leia-se, revisionais e renovatórias. Tá? Então, num cronograma de 3 anos,
a gente, à medida que as renegociações fossem acontecendo através das revisionais ou renovatórias, a gente capturaria o valor que a gente entendia como de mercado em patamares aí acima de R$160, R$165. Tá? O que tem acontecido de lá para cá? Primeiro, nós estamos acompanhando aí uma escalada do IGPM, né? O IGPM, desde julho deste ano, veio mês a mês subindo, começando aí em patamares de 20%, aí fechando hoje em patamares aí quase 30% ao ano, né? Os nossos contratos, para quem não sabe, eles são anualmente reajustados pelo IGPM, pelo índice de contrato, tá? E somos muito questionados sobre a possibilidade ou não, a capacidade ou não de repassar esse IGPM para os nossos inquilinos, para os nossos contratos. Tá? O que tem acontecido, então, basicamente comprovando a tese de que o nosso... comprovando a tese de que o nosso valor de locação estava abaixo de mercado, nós estamos conseguindo repassar integralmente o valor do IGPM. Tá? Nós estamos conseguindo repassar o IGPM para todos os contratos que têm tido esse reajuste no mês a mês, e como consequência, os nossos valores de locação estão atingindo aquele ponto que nós entendíamos como de mercado antes daquilo que foi programado. Tá? Ou seja, até agora, os reajustes em todos os contratos que tiveram reajuste desde julho para cá, nós repassamos o IGPM e hoje, como resultado, a maioria dos nossos contratos já se encontra em patamares aí próximos a R$160. Tá? Então, respondendo à pergunta, sim, nós estamos passando o IGPM para os nossos inquilinos. Tá? Com relação aos eventos que têm acontecido, que tinham planejados, né, nós tínhamos uma renovatória de contrato, tá? O CCB tinha o vencimento de contrato agora para junho de 2021, tá? De acordo com o contrato de locação, principalmente esses contratos grandes, de grandes áreas, com grandes inquilinos, tem um mecanismo de início dessa renovatória, tá? Ou seja, 6 meses antes, as partes têm que manifestar o interesse de renovar ou não o contrato. Houve o interesse mútuo da renovação do contrato, e nós tivemos uma conversa comercial, porque, ao final dos 10 anos, as partes podem arbitrar um novo valor de locação. O valor do CCB também estava nesses patamares de R$135. Nós tivemos uma conversa comercial com eles, aí, reforçando os laços e a parceria que nós temos de 10 anos, né, até antes, porque eles alugaram o prédio ainda durante em obra, e nós definimos o novo contrato de locação, válido a partir de junho, em R$ 162,50. Isso já foi objeto de um fato relevante, né? E hoje, então, houve esse incremento no valor da cota da distribuição mensal do fundo. Tá? Nós não temos nenhuma inadimplência, tá? Os nossos inquilinos, eles estão pagando rigorosamente em dia. Cruzamos aí toda a pandemia sem nenhum tipo de diferimento de contrato, principalmente nos grandes contratos. Tá? Aqui vamos colocar de lado o café e o estacionamento, porque eles são mais diretamente impactados pela falta de fluxo no edifício. Tá? Mas em termos dos nossos contratos para os andares, para a área de escritórios, nós não tivemos nenhum tipo de diferimento, nós não tivemos nenhum tipo de inadimplência e nós não tivemos nenhum tipo de pedido de rescisão contratual. Tá? Aqui, então, só recapitulando, o prédio como um todo, o edifício como um todo, tem 22 mil metros quadrados de ABL, lembrando que a fração de propriedade do fundo é 50% do edifício. Então, todos os números que a gente fala aqui com relação ao edifício já estamos aqui a gente já considera os 50%, que é a fração de propriedade do fundo. É um edifício, em termos de localização, ele dispensa maiores comentários, é um edifício localizado aí na Faria Lima, 4440, né?
e áreas de laje aí acima de 1.000 metros, entre 1.000 e 2.000 metros, certificação LEED, AAA, enfim, um edifício aí que é para ser considerado, classificado entre um dos top do mercado. Tá? O nosso plano de investimento, assim, num primeiro momento, a gente viu essa possibilidade de captura de valor de locação, tá? Através das revisionais dos aluguéis. Hoje, na nossa concepção, o mercado na Faria Lima ele continua bastante forte, tá? O nosso edifício ele não deixa nada a desejar para os melhores edifícios de São Paulo, os melhores edifícios da Faria Lima. Tá? Ele é um edifício, sim, que já tem 10 anos de operação. Esse tipo de edifício sempre requer, né, por isso que uma das nossas estratégias também é a aquisição de controle do edifício como um todo, para que a gente possa programar sempre benfeitorias e adequações. Tá? Então, uma das metas, aí, um dos objetivos em 2021 é fazer a melhoria, né, a adequação do lobby, tá, através de uma reforma, porque, recapitulando, esse prédio, quando foi entregue em 2011, ele estava programado para receber 3 inquilinos. Então, o dimensionamento, o posicionamento do lobby estava adequado para esses 3 inquilinos, e hoje nós temos 11 inquilinos. Então, a gente optou por remodelar, né, contratamos o mesmo escritório de arquitetura que fez o projeto inicialmente, que é o escritório o estúdio Arthur Casas, né, que é um dos escritórios mais renomados de São Paulo. Ele fez a adequação do lobby, tá, e nós estamos em fase de execução. Nós devemos ter aí, ao longo de 2021, o término dessa completa adequação. Tá? São esses os ajustes que a gente tem feito para que a gente sempre esteja posicionando o FL 4440 como um dos melhores edifícios de São Paulo, e para que a gente continue capturando o incremento do valor de locação, né, à medida que o mercado permita. Então, hoje, se vocês me perguntarem, poxa, teria espaço para andar mais o valor de locação? Eu não vejo nenhum motivo para que não, né? Para isso nós estamos investindo, adequando o lobby, e o lobby também está dentro de um programa de investimentos que consideram outros itens aí hoje, né, em termos de adequação, em termos de mobilidade. Por exemplo, a gente está adequando também o sistema de vestiários e bicicletário, porque mais e mais a gente tem o nosso público indo trabalhar não só de veículo, de automóvel, mas também de meios alternativos de transporte. Então, a gente está investindo na melhoria, né? Então, esse tipo de adequação ela é importante de tempos em tempos, e é esse o plano aí de 2021, para que justamente a gente continue a capturar o valor de locação de acordo aí com os melhores, os patamares de São Paulo, né, os comparáveis aqui. Tá? Então, bom, basicamente essa é a situação hoje do Faria Lima, tá? Falando agora do Park Tower. O Park Tower também um edifício AAA, né, com certificação LEED Gold, localizado na Brigadeiro Luiz Antônio, 3521, próximo ali ao Parque do Ibirapuera. Tá, um edifício de 22.300 metros quadrados, inteiramente de propriedade do fundo. Tá? Ele tem as lajes que variam em torno de 1.500 a 1.800 metros quadrados, e ali a gente tem a vantagem de ter 100% do edifício locado para um único inquilino. Então, nós temos 100% do edifício locado para a Prevent Senior. A Prevent Senior segue ocupando o edifício, tá? Mais e mais, então, assim, ela vai ajustando para a sua operação, né? Passou aí um 2019, onde ela teve, inclusive, ela nos pediu, 2020, perdão, ela nos pediu autorização para que alguns determinados andares ela pudesse fazer um hospital de campanha, né? Nós, lógico, autorizamos, lembrando aqui que esse edifício é corporativo, não pode ser utilizado como escritório, isso em termos regulatórios e contratuais, tá? Mas o ano passado, durante a pandemia, ela nos pediu uma autorização
temporária para que ela pudesse utilizar como um hospital de campanha. Nós, obviamente, sensíveis à situação que nós estamos passando no momento, autorizamos. Ela converteu alguns andares em hospital de campanha, mas já está, já desmobilizou esse hospital e já está fazendo uso corporativo. Tá? Então, a gente segue aqui acompanhando, monitorando a ocupação da Prevent Senior. Aqui, como é um contrato único e não ainda tivemos nenhum evento, nós não temos nenhuma evento no curto prazo, aqui em termos de revisional e renovatórias, a gente segue acompanhando aqui, monitorando e estreitando o relacionamento com a Prevent Senior, que é um excelente inquilino, um parceiro, e que nós temos muito bom, na mais alta consideração aqui, em termos de relacionamento. Tá? Então, o Park Tower, ele é muito simples, é só monitorar o acompanhamento aqui. Tá? Falando aqui, então, da terceira aquisição, aqui a gente gostaria até de mostrar aqui um pouco racional o porquê nós fizemos esse movimento. Foi um movimento, ao final do ano, nós adquirimos cotas do fundo RED AAA, tá? Ou RED AAA, que tem como propriedade, como lastro desse fundo imobiliário, 25% do WT Morumbi, tá? Um edifício localizado ali na região da Chucre Zaidan, com grandes inquilinos, tá? O maior deles, uma multinacional aí do setor de varejo, né, de consumo. Ela tem um contrato forte, bem estruturado, tá? Um fundo que estava pagando, que está pagando patamares de 6,5% ao ano. Aqui, como estratégia de gestão de caixa, um movimento tático de caixa, tá? Mas aliado a um posicionamento no setor de escritórios AAA, localizado na Chucre Zaidan, a gente optou, no final do ano, por fazer esse movimento, fazer essa alocação e dimensionar o volume de acordo com aquilo que a gente entende que é o mais adequado para o fundo. Tá? Então, a Chucre Zaidan vem se consolidando mais e mais em termos de um polo relevante, significativo em termos de ocupação, né, de escritórios. Tá? Ela ainda atravessa alguma dificuldade em termos de ocupação, em termos de recomposição de valor de locação, tá? Mas por ser um polo relevante e as transações estarem sempre acontecendo em volumes muito maior, nós optamos por fazer essa alocação para que estivéssemos posicionados na região, para que estivéssemos posicionados naquele empreendimento que a gente entende como um dos principais da região, AAA, e que tem uma estrutura bastante sólida, tem um lastro muito sólido em termos imobiliários. Então, um edifício AAA super bem localizado, com bons inquilinos e com uma estrutura contratual de locação bastante forte. Tá? Então, esse é o racional, o porquê dessa posição. Nós fizemos aí um investimento de 30 milhões de reais. Tá? Então, hoje, essa é a composição do nosso portfólio. Então, resumindo aqui, é um portfólio bastante resiliente que tem cruzado esses momentos aí de solavanco, né, de oscilação, de volatilidade de mercado, sem nenhum tipo de afetado de nenhuma maneira. Tá? Nós não tivemos vacância, nós continuamos repassando o reajuste dos aluguéis, e os inquilinos continuam aí ocupando, não tivemos nenhuma rescisão, nenhum tipo de desconto. Tá? Então, a situação hoje do nosso portfólio, ela é bastante confortável e ela vai muito de encontro também com a estratégia que foi apresentada. Né? A gente sempre fala, por que da aquisição, por que dessa coisa de fazer investimentos em edifícios prime, edifícios bem localizados e edifícios AAA. E agora, nesse momento de oscilação, nós estamos vendo que é a estratégia que mais resiliente, mais se defende. Tá? São os mercados aí menos suscetíveis à oscilação e por isso que a tese vem se comprovando. Então, a cabeça de um gestor, ela tem que estar muito orientada para esse momento, quando a gente o gestor ele está sempre pensando no pior que está por vir, tá? Por melhor que seja o momento, né? Mas e se tiver oscilação de mercado? E agora nós estamos botando em teste a nossa estratégia e nós estamos colhendo bons frutos, né, nesse sentido, tá? Veja o comportamento da nossa carteira. Né? Então, basicamente é isso com relação
ao nosso portfólio existente. Tá? Aqui, então, dando um breakdown em termos de alocação, nós temos 100% do nosso portfólio em edifícios AAA, tá? Apesar de a gente falar, porra, a nossa estratégia é sempre edifícios de qualidade de classe A ou mais, nós hoje estamos 100% alocados em edifícios AAA, né? Em termos de alocação por ativo, nós estamos aí bem balanceados em termos dos dois principais ativos, 45 e 38, tá? O RED representando 3%, e ainda com uma componente de caixa aí que nós vamos falar com um pouco mais de detalhe mais à frente. Tá? Em termos de receita, percentual da receita financeira, hoje o Park Tower ele assume um posicionamento mais importante, mais relevante na nossa carteira, com 59%. Né? Isso, lógico, à medida que as novas aquisições forem acontecendo, esse percentual tende a reduzir. Então, a gente imagina que ao longo dos próximos meses nós vamos diminuir esse percentual e colocar um gráfico mais equilibrado em termos de pizza. Tá? Os contratos são 100% típicos e os contratos são praticamente aí 100% indexados ao IGPM. Para não falar que são 100%, nós temos 1% em IPCA, que é, como eu falei, aqueles que são mais voltados ao consumo ou à ocupação direta do edifício. O estacionamento e o café do Faria Lima, tá? Que mal e mal chega a 1% da nossa carteira. Então, a gente vem aí 100%, 99% indexado em IGPM, e como eu falei até agora, nós não tivemos problema para repassar o ajuste que está acontecendo no IGPM. Tá? Em termos de composição, de segmento dos inquilinos, o nosso maior ocupante segue sendo aí a Prevent, o setor de saúde, e depois nós estamos no Faria Lima aí muito posicionado em instituições financeiras e relacionados, né? Então aqui está os nossos principais inquilinos estão demonstrados aqui embaixo, tá? E um breakdown por nome de inquilino. E depois, assim, por fim, só uma curva aqui, um demonstrativo dos nossos vencimentos de contrato. A gente não tem mais nenhum contrato vencendo em 2021, depois da renovatória com o CCB assinado, né? O contrato foi renovado de acordo aí com o fato relevante, foi renovado por mais 3 anos, então ele passa para 2024. E, assim, ele está bastante espaçado, né? Os demais contratos estão bastante espaçados aí ao longo do tempo, sendo que o nosso principal contrato, o nosso contrato da Prevent Senior, é um contrato bastante forte, de 15 anos de duração, aí com vencimento superior a 2030. Tá? Isso nos dá bastante tranquilidade em termos de términos, rescisões e desocupações. Tá? Então, de novo, não basta única e exclusivamente ter um portfólio, né, uma carteira de imóveis bem posicionada, mas uma estrutura contratual também bem resiliente. Tá? E hoje a gente fica bastante satisfeito com nossa carteira, não só em termos do nível dos ativos, tá? Mas também os nossos inquilinos e os nossos contratos, aí, eles nos dão bastante tranquilidade para trabalhar. Né? Nós não temos nenhuma inadimplência e seguimos aí 100% ocupado. Tá? Em termos de resultados financeiros, tá? Nós hoje temos uma situação, é bastante simples fazer uma análise aqui, uma demonstração de resultados do nosso fundo. Tá? A gente basicamente tem uma receita imobiliária aí da ordem dos seus 5 milhões ao mês, né? Entre as despesas e as receitas, os resultados financeiros, né? Praticamente offset o outro, então a gente tem aí um resultado a ser distribuído aí da ordem de 4,9 milhões, e hoje nós estamos com o resultado distribuído por cota da ordem de 50 centavos. Tá? Então, a gente vem, aquilo que a gente falava, assim, a gente vem aumentando essa distribuição mês a mês, né? Mostrando que aquilo que a gente falava em termos do ganho real de valor de locação do Faria Lima tem se comprovado na prática e tem gerado resultado
imediato na distribuição mensal das cotas. Tá? Hoje a gente está distribuindo 50 centavos, e o nosso histórico aí a gente vem nessa crescente, aí desde 45 no primeiro mês inteiro de operação do fundo, e chegamos aí a 50. Tá? À medida que os contratos, os reajustes forem acontecendo, e o contrato, só lembrando, né, o contrato do CCD, a renovatória foi assinada, mas o novo valor só vale a partir de junho também. Então, a gente tem aí um delta aí no contrato do CCD também, que vai ser capturado apenas a partir de junho de 2021. Aí nós estamos atingindo aí os 50 centavos hoje de distribuição mensal, né, o que foi distribuído aí, referente a fevereiro de 2021. Tá? Em termos de performance, a gente fez o IPO, aí, então, como eu falei, o encerramento foi no final de julho, dia 29, para ser mais preciso. Tá? A gente saiu com uma cota 100, e, assim, a gente, ao longo desse período, por mais turbulência e por mais questionamento que o nosso setor, o setor de lajes corporativos como um todo, esteja passando, o nosso veículo, o nosso fundo mostra a resiliência e mostra a qualidade do nosso portfólio, a qualidade dos nossos inquilinos, né, e a nossa estratégia em si. Então, ao longo de todo esse período aí, quando a gente vê os nossos pares aí tendo um comportamento muito mais volátil, a gente estabilizou aí em torno dos R$100, né, fechamos aí em 26 de fevereiro, fechamos o mês de fevereiro com 97,63, quando o nosso valor patrimonial aí em 96,44 por cota. Tá? Então, assim, o fundo ele vem se mantendo aí, ele vem se comportando muito bem quando comparado aos pares, né? aos veículos comparáveis do mesmo setor. Em termos aí de valor de mercado, quando a gente saiu com a cota 100, fechando a 97,63, significa aí uma oscilação, né, um negativo no período de 2%, 2,7%, mas quando a gente considera os dividendos e os rendimentos acurados mês a mês, a gente tem um resultado positivo. Tá? Então, isso nos deixa aí bastante satisfeito com o que a gente tem visto, aí, ainda mais quando comparado com os outros veículos do mesmo segmento, né, que fazem parte aí do IFIX ou da B3. Uma coisa que é bastante importante a gente frisar, né, a gente fez aí o IPO em julho de 2020, a gente terminou com uma alocação aí bastante igualitária, né, a gente tinha aí entre institucional e pessoa física aí da ordem de 60-40, mas o pessoa física a gente estava limitado, a gente tinha apenas 6.400 cotistas, tá? Se é que a gente pode assim dizer apenas, né? Um universo bastante grande, tá? Mas a gente tinha 6.400 cotistas. Uma coisa interessante que aconteceu nesse período, apesar de toda oscilação, de toda essa resiliência, todo esse comportamento bastante retilíneo ao longo dos últimos meses aí do nosso veículo, a gente teve uma mudança de perfil de cotistas bastante significativo. Tá? A gente começa o fundo com 6.000 cotistas, hoje nós temos 27 mil cotistas já. Tá? O que significa isso? Tivemos alguns institucionais que desmontaram, que tiveram alguma necessidade de desmontar ou reduzir a participação, foi a mercado, encontrou um mercado de pessoa física, né, bastante tomador, e por isso hoje nós temos 27 mil cotistas aí. É um prazer para a gente ter esse número e esperamos continuar crescendo. Né? É um veículo que tem uma liquidez diária hoje aí em torno de 2 milhões, tá? Ou seja, dá para se montar uma posição relativamente grande, de forma confortável, e dá para sair à medida, olha, é o seguinte, lembrando, a liquidez disso aqui é D+3, D+2, né? Então, assim, dá para eu ter uma posição, né? Dá para eu ter os rendimentos, ali uma reserva de mercado num veículo que tem um comportamento de edifícios AAA, né? E eu consigo, através da liquidez diária de 2 milhões, montar e desmontar posições relativamente grandes num curto espaço de tempo. Tá? Então, esse hoje é o comportamento do fundo em termos de demonstrativos financeiros. Tá?
Por fim, o quinto item aqui da nossa apresentação, nós iremos abordar um pouco a situação de mercado, né? Muitos somos questionados aí como é que vocês têm visto o mercado de lajes, o que tem acontecido, como é que está, para onde nós vamos, é o fim do mercado, né? Vamos todo mundo trabalhar de casa. E aqui a gente aborda um pouco também, hoje, na nossa concepção, como é que está o mercado como um todo. Tá? Vamos falar das principais regiões aqui como um todo, lembrando que nós estamos mais posicionados numa determinada região, tá, mas vamos falar do mercado como um todo. Hoje o mercado da cidade de São Paulo tem aí seus 8,5 milhões, grosso modo, aí de metros quadrados, divididos nas 5 principais regiões. Na verdade, aqui, se a gente for olhar de uma maneira mais detalhada, nós estamos falando em 3 grandes regiões, e depois a gente tem outras 2, há outros que englobam São Paulo inteiro, a região do centro, que está um pouco defasada em termos de qualidade, né? Então, a gente trabalha num universo aqui, até por conta da estratégia do fundo, da abordagem dos edifícios classe A e AAA, a gente trabalha num volume um pouco mais reduzido, né? Olhando as principais regiões, Paulista, Jardins e Marginal, né? Olhando a qualidade também dos ativos, né? Fazendo uma classificação em termos de qualidade, nós temos um mercado total aí da ordem de 3 milhões e 600 mil metros quadrados, aí, de acordo com a classificação da CBRE. Né? Paulista, basicamente, a região da Paulista, da Avenida em si e adjacências, né? Depois a gente tem a região dos Jardins aí, que engloba grande parte para baixo da Alameda Santos e vindo em grande parte ali até quase a Marginal, pegando toda a região do Itaim, né, dos Jardins em si, o Brigadeiro, o Itaim, a Faria Lima, ela está classificada dentro da região paulista, né, e depois a Marginal ao longo da avenida, aqui onde está em cinza, né, em verde, aqui no nosso gráfico, a região marginal é ao longo das Nações Unidas ali e adjacências. Tá? O nosso portfólio hoje está concentrado 100% na região dos Jardins, que é a região que nós vamos ver que tem a menor vacância. Tá? Então, assim, o estoque total hoje, o São Paulo tem 8,5 milhões de metros quadrados, tá? Nós ganhamos 200 mil metros quadrados nos últimos anos. Nós vamos ver um pouco mais para frente que esse número é relativamente pequeno, tá? Comparado com o que já foi no passado. Em termos de vacância, o mercado como um todo tem 18% de vacância, tá? Então a gente vê um aumento aí de 2019 para 2020 da ordem de 3,7% em termos de vacância, tá? Mas mesmo assim, mesmo com esse aumento da vacância, a gente vê um aumento no preço pedido médio da cidade como um todo. Tá? E aí nós vamos dar um pouco mais de informações a respeito disso. Com relação a esse gráfico, ele mostra ele mostra 4 grandes informações bastante relevantes para que a gente consiga entender o panorama de mercado. Ele faz um look back, aí ele vai até 2009 para entender o comportamento de mercado ao longo dos anos, tá? E terminamos aí com o final de 2020. O que a gente pode ver ao longo do período é que a gente vem de um mercado bastante favorável aos inquilinos aí em patamar de ao longo de 2011, onde a gente atingiu uma vacância histórica mínima, tá? Que eu estou nesse mercado de lajes há 25 anos. Eu comecei em 1996 na CBRE, tá? A gente nunca tinha visto uma taxa de vacância tão baixa quanto a gente viu em 2011, da ordem de 3,5%. Tá? Porém, essa situação, um mercado totalmente favorável aí aos proprietários, uma captura bastante intensa em termos de valores de locação. Os valores de locação estavam, naquela época, aí você falava em valores nominais de Faria Lima, né, de R$180 o metro quadrado em 2011. Se a gente ajustar de 2011 para cá, quanto que daria esse valor de locação? Então, 2011 foi um momento extremamente favorável aos proprietários, né? O que a gente viu de lá para cá? Que aí é um pouco dessa barra verde que a gente tem, né?
a gente vê um aumento também na produção do estoque de escritórios, né? Novos escritórios foram produzidos ano a ano, então a gente tem aí entre 2012 até 2015 patamares aí de 400 mil metros quadrados sendo entregues ano a ano, tá? Porque o mercado estava bastante favorável em 2011, e na outra ponta, o que a gente começa a ver? A gente começa a ver uma deterioração do cenário macroeconômico ali em termos de Brasil. Tá? Então, a gente começa a ver um arrefecimento da demanda dos inquilinos, não mais precisavam de tanta área. Né? O que acontece? Essa informação a gente consegue capturar muito através da barra amarela de absorção líquida, tá? Ou seja, os inquilinos que vinham aí absorvendo ano a ano um volume de espaços de escritórios positivos da ordem de 200 mil metros quadrados ano até 2011, 2012, né? A partir de 2014 a gente vê, olha, essa diminuição desse valor nominal, né? Desse valor como um todo, em termos de metro quadrado, chegando até 2016, uma absorção líquida negativa, ou seja, os inquilinos eles devolviam mais áreas do que eles absorviam. O resultado disso foi uma taxa de vacância histórica bastante elevada também em 2016. A gente atingiu aí patamares de 20% da taxa de vacância. Depois de 2016, 2017, o que a gente nota aí é que tem também uma diminuição na produção ano a ano, né? Então a gente começa a ver aí, a gente vê 2019, 2020, por isso que eu falei que a gente tem uma diminuição do valor, o novo estoque entregue ano a ano, né? A gente vê uma maior flexibilidade dos proprietários para atrair bons inquilinos para seu espaço ocioso, e o resultado, os inquilinos começam a ver uma boa oportunidade também para adequarem as suas instalações em edifícios muito mais eficientes, muito mais tecnológicos, em condições mais favoráveis, tá? E aí a gente termina 2019 com uma taxa de vacância da ordem aí abaixo dos 15%, da ordem de 14,7%, como a gente viu, o que já era uma taxa de vacância extremamente confortável para o mercado. Tá? De lá para cá, ao longo de 2020, com toda a incerteza econômica que a gente viu no mercado, uma retração de PIB da ordem de 4% no Brasil em 2020, a gente vê como resultado direto disso uma maior devolução de espaços por parte dos inquilinos, e hoje a nossa vacância retoma aí, a vacância do mercado como um todo, retoma patamares de 18%. Tá? Agora, o importante para a gente é fazer uma análise setorial dessa vacância. Por quê? Lembrando, o nosso portfólio, né, o nosso fundo está muito localizado na região Jardins. Para quem lembra, para quem viu a apresentação da nossa estratégia, né, o nosso fundo tende a concentrar os nossos investimentos em regiões prime, regiões mais resilientes. E no mercado de São Paulo, a principal região que apresenta esse comportamento é a região Jardins, principalmente em torno da Faria Lima. Tá? Então, a região da Faria Lima, quando a gente terminou aí 2019, a gente, só recapitulando, o gráfico lá, né, a gente já atingiu patamares de 20% do mercado como um todo em 2016, 2017, a gente vem para uma recuperação de mercado onde o mercado como um todo atinge patamares de 14% em 2020, mas olha o comportamento da região Jardins. Né? A gente chega em 2019 com uma vacância da ordem de 5%, né? Que é uma vacância praticamente nula. Uma vacância de 5% significa o seguinte: um grande ocupante, se precisar 5, 10 mil metros quadrados, não tem espaço. Né? E foi nesse ambiente que a gente viu edifícios icônicos como o Birman 32, recém-entregue a mercado, retomando aquela velha prática da pré-locação. Um edifício icônico, extremamente bem localizado, com boas especificações, entregue a mercado quase que 50% pré-locado. Tá? Então, assim, a gente começa a ver que a região, não à toa, assim, tem uma melhor aceitação e tem uma maior resiliência de mercado. Hoje, mesmo depois das entregas que a gente viu, eu pergunto, como é que você vê como é que você vê o comportamento da Faria Lima? Acabou a Faria Lima? Veja, mesmo com todo esse cenário de retração econômica,
a gente terminou o ano de 2020 com 9% de vacância na região dos Jardins. 9% ainda é uma vacância baixa, tá? É um mercado ainda bastante favorável aos proprietários, é uma vacância transitória e pontual. A gente sempre trabalhou aí, isso nos históricos de mercado, uma vacância abaixo de 10% é um mercado subofertado, e hoje nós temos aí 9,6% de vacância. Tá? Então, o mercado aqui, não à toa que o nosso portfólio é 100% localizado na região dos Jardins, tá? Não à toa que a gente vem apresentando o resultado que a gente vem apresentando mesmo no cenário de volatilidade aí do setor de lajes corporativas como um todo. Tá? Uma outra informação muito importante que impacta também no cenário futuro. Tá? Então tá bom, mas como é que está o cenário, o estoque futuro? Quais os edifícios que estão em produção? E aí a gente consegue ver também, né, o porquê da região Jardins ter se comportado dessa forma, ter preservado o valor de locação e uma taxa de vacância tão baixa. Em 2020 foram entregues só 2 prédios na região dos Jardins, não, um prédio nos Jardins, né, considerando a Paulista aí como uma área adjacente de comportamento relativamente similar aos Jardins, foi entregue um edifício na Paulista, né, que foi inteiramente absorvido por um único inquilino, e foi entregue o Birma 32, como eu falei anteriormente, um edifício icônico, né, e que teve uma grande parte, um grande volume dele sendo pré-locado, ou seja, locado durante a obra. Tá? Então, essa oferta que o Birma 32 adicionaria ao mercado foi reduzida pela metade, uma vez que grande parte dos seus andares foram já alugados durante a obra. Tá? Daí a gente vê um maior volume, um volume considerável sendo entregue na região da Marginal, tá? Mas foi um ano que, se a gente for recapitular também naquele slide de mercado onde tem diversas informações, a gente viu que os outros anos, os anos aí entre 2011 a 2014, estavam se entregando 400 mil metros quadrados de escritório ano a ano, ao passo que em 2020 nós entregamos só 146 mil metros quadrados. Então, em termos de novas ofertas, foi um mercado bastante controlado em 2020. 2021, tá? A gente tem alguns outros edifícios sendo entregues, a gente já vai para um patamar de 270 mil metros quadrados a serem entregues, tá? Mas, quando a gente faz também, novamente, uma análise regional desse volume que está por ser entregue, a gente vai ver que grande parte dele, né, está localizado na região já marginal, como a gente falou, como a gente viu, a principal região em termos de volume de escritório, e a região que apresenta ainda maior vacância, tá? E, consequentemente, ela tem a maior dificuldade de recuperar os valores de locação, e a região Outros, tá? O Brasília Square é um edifício localizado ali na Marginal, um empreendimento localizado na Marginal Tietê, muito bem, muito interessante, está muito bem localizado, mas ele está localizado na região Outros ali, ele não vai competir diretamente com a estratégia Jardins ali. Tá? Então, a gente vê que tem um único edifício sendo entregue, tá, na Faria Lima, o Faria Lima Plaza, localizado ali na região também do Largo da Batata, um edifício muito interessante, tá, muito arrojado, elevadas especificações técnicas, e as informações que nós temos é que existem tratativas para pré-locação nesse empreendimento também. Tá? Então, enfim, vamos aguardar a entrega dele, mas ele tem um grande risco de vir a mercado aí com grande parte dele também absorvido. Tá? Ou seja, o comportamento de mercado nas nossas regiões, na nossa região, continua favorável, sem um grande sinal de super oferta. Tá? Então, a gente continua bastante confortável com o comportamento da nossa carteira e com a região que nós estamos inseridos em termos do nosso portfólio. Tá? Aí, uma outra questão que estamos sendo constantemente abordados, né? Como você enxerga o impacto do home office? O home office veio para aniquilar e dizimar o nosso mercado de escritórios, nós nunca mais vamos ter escritórios, né? E aí a gente aborda esse tema agora, aqui, tá? Porque se vocês prestaram atenção na apresentação até agora, eu falei sempre do aumento de taxa de vacância, tá, de devoluções, ou o que quer que seja, muito mais em função de uma retração do PIB, né, impactado muito mais pelo cenário
macroeconômico do que o fantasma do home office. Tá? E aí a gente tem gastado também muito do nosso tempo tentando entender o fantasma e os benefícios ou as adversidades do home office. Tá? Então, assim, só recapitulando, de março do ano passado, né, de 16 de março do ano passado, quando a gente iniciou esse processo de isolamento, né, esse processo de pseudo-lockdown, afastamento dos escritórios, o que aconteceu? Do dia para a noite, nós fomos obrigados a não mais comparecer ao nosso escritório. Né? Num primeiro momento, eu garanto que a grande maioria das empresas não estavam preparadas para esse cenário, né? Se viram forçadas aí da noite para o dia ou ao longo de um final de semana de se prepararem para não mais para trabalharmos de casa, tá? Corre para adequar em termos de hardware, de software, de logística, de acesso, de segurança, de infraestrutura, tá? Porque a gente não estava preparado. E fomos lá, e eu lembro no dia 16 de março, numa segunda-feira de 2020, poxa, estamos em casa, e agora como é que vai ser? Aquelas incertezas, aquelas interrogações, e tudo caminhando para o caos. Né? Poxa, vai ser uma loucura. E ao passar do tempo, a gente foi vendo aí um comportamento, uma boa aceitação do mercado como um todo, né? A gente viu que aquele caos não se concretizou, a gente continuou trabalhando, passamos por algumas incertezas e rapidamente nos adequamos à nossa realidade. Tá? Ao mesmo tempo, podíamos ficar em casa, no convívio da família, aproveitar as crianças que também estavam em casa, aproveitar a família, né? Evitar aqueles deslocamentos, aqueles longos deslocamentos, o trânsito. E isso começou a se tornar aquilo que inicialmente tinha tudo para ser o caos, começa a se tornar uma coisa confortável. Poxa, eu acordo, eu me preparo, eu arrumo a casa, sento para trabalhar, estou tendo uma eficiência bastante grande ao trabalhar em casa e, poxa, a vida que segue, estamos adequados. Aí o mercado começou a gostar do home office e começa, então, a perpetuar uma situação de home office, falando, putz, esse é o novo ideal, vamos todo mundo para casa, não precisamos mais de escritórios. E assim foi. E começam os movimentos, então nós vamos desocupar o escritório, nós vamos mudar para o interior, nós vamos para a nossa nova sede, que não vai ser mais em São Paulo, vai ser no interior de São Paulo, nós vamos desocupar, e maravilha. Tá? Muito se fala, pouco acontece na prática. Né? Depois de um tempo, e aí a gente começa a ver, com o passar do tempo também, com a demora da retomada, né, a gente começa a ver uma certa inquietação, uma certa impaciência. Poxa, trabalhar em casa é legal, mas, poxa, eu sinto falta. Né? Eu sinto falta do escritório, né? Eu sinto falta do convívio das pessoas, eu sinto falta daquela troca de experiências. E aí, no final aí do segundo semestre, quando a gente teve aí um momento também de melhora dos indicadores aí do novo coronavírus, e a gente mais e mais foi ficando um pouco mais confiante para sair de casa, aí começam aquelas interferências. Por que eu aumentei a eficiência inicialmente? Poxa, porque eu estava trancado no meio de uma pandemia, sem poder olhar para o lado, sem poder botar o nariz para fora de casa. Quando você começa a sair, né, você começa a ver aquelas interferências do dia a dia da sua casa. Aproveita hoje que você está em casa, você pode ir no supermercado para mim, você pode ir buscar as crianças no colégio, você pode levar na natação. E aí a gente começa a ver também que o home office ele tem os seus pênaltis no dia a dia da casa e tem os seus pênaltis também no dia a dia do escritório, onde você está abrindo mão daquela experiência diária, né, daquele convívio diário com pessoas do mesmo perfil intelectual seu, aquela troca de experiência. E aí começa a surgir aquela inquietação. Olha, poxa, o home office é legal, mas eu sinto falta do escritório. Né? E aí a gente começa a estudar um pouco das pesquisas começam a serem feitas, né? E aí começa a perguntar para a força de trabalho, assim, poxa, o que você achou do home office? Aí a gente tem esses indicadores, 44% das pessoas responderam que preferem trabalhar no escritório sem nenhum dia de home office. Tá? Algumas delas, aí, entre 40% aí também, grosso modo, falam, não, poxa, 1 ou 2 dias de home office eu acho legal. Tá? E assim, a grande minoria fala, para mim o home office tem que ser definitivo. Tá? Então, o que a gente sente? Qual que é a nossa percepção
depois de analisar e tratar desses diversos dados. Poxa, o Office, o papel do Office, ele é muito importante, seja na disseminação da cultura da empresa, seja no foco, seja na experiência, no intercâmbio de informações, de vivências, tá? Nada abala, nada interfere, nada substitui o convívio diário do nosso escritório. Tá? Nós somos pessoas, principalmente aqui, nós somos pessoas de uma motivação interpessoal, a gente gosta de ver, a gente gosta de conversar, a gente gosta de trocar ideias. E por isso, depois de um tempo, depois de 6 meses de home office, o mercado como um todo fala, puxa, maravilha, home office é legal, mas eu estou louco para voltar para o escritório. E é esse hoje o cenário que a gente vê de uma forma geral. Tá? O que aconteceu na prática, o home office veio de uma forma forçada, nos obrigou a adequar o nosso perfil de ocupação, tá? Nós hoje mudou o nosso relacionamento com o escritório, a nossa percepção de escritórios, tá? Nós vamos estar mais flexíveis, nós vamos estar muitas vezes mais eficientes, nós vamos estar com menos deslocamentos, sabe? A gente conseguiu aprender que essas reuniões virtuais são bastante efetivas, então isso pode diminuir o nosso deslocamento ao longo do dia, sabe? Aquela coisa, poxa, eu vou até a Paulista para fazer uma reunião com um cliente, não necessariamente eu faço um Zoom, eu faço um Teams, e eu resolvo isso de uma forma muito mais objetiva, tá? Então, assim, a nossa relação com o escritório mudou, mas nada substitui a ocupação do escritório, né? Outros pontos aqui que são importantes, né? A dificuldade de trabalhar em casa, seja a conexão da internet, seja o barulho do vizinho fazendo em obras, seja a sua cadeira, o seu escritório, né? Então, existe ali um certo pênalti de trabalhar de casa, né? E, assim, aquela vivência, é difícil você estar atualizado no que acontece na empresa, não estando perto da empresa, tá? Então, assim, o que a gente vê ali como tendência da ocupação, o que vai ser diferente daqui para frente, até para a gente medir os impactos disso no nosso perfil de ocupação. A gente vai ter uma realidade de trabalho remoto, mas que não vai substituir o escritório presencial, tá? Então, as duas coisas vão ter que coexistir de uma forma harmônica, tá? E ponderada. Não tem assim, vou sobrecarregar o escritório ou vou sobrecarregar o home office. Não, vai coexistir de uma forma harmônica e ponderada, tá? Uma coisa que a gente já sentiu, eu digo aí, a VBI, já tivemos que fazer adequações no nosso espaço de escritório, já tivemos que mudar o perfil da nossa ocupação, já tivemos que alongar e espaçar muito mais as estações de trabalho, tivemos que criar muitos ambientes assim para aquele convívio social, dado que o escritório, então, ele passa a ser optativo, você tem que oferecer qualidades e diferenciais para quando as pessoas vão ao escritório, elas tenham possibilidade de trabalhar em paz e tenham possibilidade de conviver com seus colegas também. Tá? Então, no nosso caso, a gente fez lá um bar, fez uma área de convívio social, enfim, essas áreas para que não sejam só única exclusivamente aquela estação de trabalho, uma pessoa a cada 5 metros quadrados, como a gente via no passado. Tá? O perfil da ocupação vai ser muito mais espaçado por si só, não teremos mais essas ocupações de uma pessoa a cada 5 metros quadrados. Os arquitetos que nós temos conversado já estão falando em uma pessoa a cada 8 metros quadrados, caminhando para 10 metros quadrados. Tá? Então, isso dobra a necessidade de espaço? Não, isso vem offsetar, vem compensar essa eventual rotatividade que os escritórios podem ter, isso em termos de ocupação, sem resultar numa necessidade de espaço adicional ou numa necessidade de redução de espaço. Tá? Isso são coisas que a gente tem visto no dia a dia. A gente tem visto também uma necessidade de infraestrutura e tecnologia bastante forte, né? O software e o hardware que a gente precisa para trabalhar de casa ou para preparar a nossa rede que tem acesso remoto com segurança, com rapidez, né? A gente tem que adequar tudo isso. Então, assim, a gente não vê nenhum tipo de fantasma de ameaça no home office. O home office ele sempre existiu, já tiveram empresas que adotaram, já tiveram empresas que aboliram, já temos empresas que estão retomando esse tópico. Está muito se falar nas novas
TechCo, né? As companhias de tecnologia, elas têm um ambiente mais flexível, elas podem demandar menos espaço de escritório. Olha, Brasil e mundo afora, o que a gente tem visto, elas têm sido os principais tomadores de área disponível hoje no mercado mundo afora. Tá? Não precisamos citar aqui o case do Google em Nova York, que acabou de alugar 70 mil metros quadrados no coração de Nova York, tá? Ou mesmo do Facebook, que foi a maior transação aí de locação de 2020, aí pelo menos que eu tenho informação, na região da Faria Lima. Né? Então, assim, o home office eu não entendo como uma ameaça para o espaço de escritório. Pode gerar alguma volatilidade? Pode, mas dando um fast forward lá para frente, quando todo mundo retomar e nós estivermos vacinados, poxa, a demanda por escritórios vai continuar a existir, tá? E o nosso perfil de ocupação que vai se readequar, mas o escritório continua existindo e continua tendo seu papel fundamental na cultura empresarial. Tá? Então, assim, basicamente, essa era a nossa apresentação. Tá? Aqui a gente abre para perguntas e respostas. A gente já se antecipou aqui, traz duas perguntas aqui que a gente entende que são cruciais aqui, que a grande maioria dos cotistas tem nos perguntado, né? E a gente, então, já quer abordar, já quer tentar dar uma geral antes de que surjam as questões, tá? E aí nós estamos abertos para responder todas elas, tá? Desde a nossa captação, a gente tem um caixa remanescente, né? E esse caixa remanescente, quando a gente fez essa captação, a gente tinha uma destinação praticamente carimbada, né? Destinação essa, só recapitulando aqui o mercado, tá? Quando a gente fez o nosso IPO, aí, quando a gente fez o fechamento da nossa captação em 29 de julho, nós fomos o primeiro veículo a inaugurar a retomada de mercado. Eu digo isso assim, porque a gente fez todo o processo de IPO e de roadshow, ainda com o mercado, puxa, estava meio incerto, será que vai, será que não vai, será que a gente vai conseguir? Então, quando a gente terminou, a gente teve um sucesso bastante grande, captamos aí os 970 milhões, tá? E tínhamos aí um destino meio carimbado para essa alocação. O que aconteceu de lá para cá? O mercado se encorajou, né? Retomaram-se os IPOs e, consequentemente, retomaram-se aquela demanda por novos negócios, tá? Que estavam sujeitos à captação. Isso gerou, num primeiro momento, uma corrida por ativos onde os vendedores começaram a tomar uma posição muito mais encorajadora, né? Falando, olha, eu estou aqui, eu estou vendendo o meu ativo Prime, mas para que eu faça essa venda do meu ativo Prime, você precisa levar um não tão Prime ou não localizado na cidade de São Paulo. Tá? E aí veio, assim, foi uma discussão existencial dentro da VBI, poxa, eu compro um ativo Prime, eu preciso levar um não tão Prime, como é que eu encaro isso? Eu vou adiante, poxa, mas a nossa estratégia de captação sempre foi captar para alocação em edifícios Prime. Poxa, se no primeiro dia eu já venho ao mercado e falo, comprei esse Prime aqui, mas tive que levar esse aqui. Às vezes a gente vai perder a credibilidade, tá? Mas, por outro lado, também essa aquisição demandaria uma captação adicional. Falou, poxa, mas na sequência eu já venho para uma captação adicional, falando, aí eu preciso comprar esse edifício aqui também, nessa localização secundária. Enfim, o que prevalece aqui? A velocidade por alocação ou estar aderente à sua estratégia, né, a disciplina inicial? E nós, depois de muito conjecturar, nós nos mantivemos fiel à nossa estratégia inicial, tá? Abrimos mão daqueles negócios que foram colocados de uma forma onde eu teria que reconsiderar a minha estratégia e comprar ativos não tão prime, mesmo sendo um fundo de gestão ativa, poxa, eu poderia comprar esse não tão prime, vender lá na frente. Ou não, vamos nos manter aqui fiéis à nossa estratégia, tá? E aí, preservamos o caixa, falando, olha, nós estamos num momento interessante para ter o caixa, para a gente ver, nosso pipeline é bastante robusto, vamos rodar o pipeline e vamos para o próximo,
né? No final do ano, decidimos fazer essa alocação tática no fundo da hedge, no AAA, tá? Que estamos bastante satisfeitos com isso. E nesse momento, hoje, nós estamos terminando 2 transações, a gente tem um pipeline, então, de 2 transações, que nós estamos aí em negociação, tá? Com um volume de capital aproximado aí de 370 milhões, né? E com a estratégia aderente daquilo que a gente vem falando, olha, e quando a gente olha, o tempo foi soberano para que nós continuássemos nos mantendo fiéis à nossa estratégia, e hoje, o nosso portfólio, a gente tem dado muito mais ênfase a essa região Jardins, porque, como a gente viu nos dados de mercado, hoje a gente tem 2 mundos distintos dentro do mesmo mercado de escritório de São Paulo como um todo. A gente tem uma situação acontecendo na Marginal, a gente tem uma situação acontecendo nos Jardins. Então, o tempo nos permitiu focar nessa região dos Jardins. Tá? Hoje, o ambiente, eu te digo, ele é bastante favorável para aquisições. Tá? Sempre quando a gente tem volatilidade no mercado, é importante que se diga, muita gente fala, poxa, deve ser um momento de boas oportunidades. Sim, é um momento de boas oportunidades. Eu consigo comprar o distress. Não, a gente não tem um mercado de alavancagem tão forte que a gente consiga comprar distress. Mas, no momento de volatilidade, a gente tem a oportunidade de comprar bons empreendimentos. E bons empreendimentos são aqueles que a gente paga valor de mercado, em condições normais de mercado, eles não estariam nem sendo ofertados, né? Então, hoje, numa situação como a gente vê, eles estão sendo ofertados, nós estamos negociando condições extremamente favoráveis para nós e para os nossos cotistas, tá? E são empreendimentos que, ao primeiro sinal de retomada ou de estabilidade do mercado de escritórios, são aqueles que primeiro vão ser ocupados, primeiro vão retomar valor de locação e primeiro vão apreciar o custo por metro quadrado. Tá? Então, essa é a estratégia. Nós estamos alocando esses recursos disponíveis em 2 empreendimentos, com um volume de capital aqui, como a gente está falando, de 370 milhões, nas principais regiões de São Paulo, com o cap rate médio daquilo que a gente se propôs desde o princípio, tá? E com uma estratégia aqui, que, poxa, mas 370 milhões é mais do que se tem em caixa, com uma estratégia aqui que pode ser híbrida, né? Que pode precisar de um volume adicional aqui, mas é uma estratégia híbrida que não nos force também a dar um default lá na frente. Tá? Nós somos bastante conservadores nesse sentido, tá? Não tão, já boto ali coisa sujeita à captação, tá? Então nós somos bastante pé no chão, estamos negociando os melhores termos aqui para nós e para os nossos cotistas, de forma que a gente sinta conforto aí ao longo do período, tá? Para fazer frente aqui aos nossos compromissos. E que a gente tenha garantia de estabilidade e previsibilidade de fluxo de caixa, mesmo no momento mais difícil, aí, ou no momento de maior volatilidade do mercado, como a gente está cruzando. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Depois temos mais informações sobre a VBI. Nos colocamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida que se faça necessária, aí, qualquer dúvida que tenhamos a respeito do fundo, do portfólio ou da estratégia em si. Bom, a gente recebeu 2 perguntas por enquanto. A primeira foi do Marcelo, ele basicamente perguntava qual é o pipeline, então acredito que ela já foi endereçada. E o Flávio, ele pergunta, dado o montante que o fundo tem hoje em caixa, se nós estamos considerando usar algum tipo de alavancagem para adquirir esses ativos. Bom, Flávio, obrigado aí pela pergunta. Assim, sim, né? Assim, a gente sempre também teve em mente o PVBI, pela proposta, pela estratégia dele, né? A gente sempre vai focar nesses edifícios AAA, bem localizado, né? Boas especificações. Os volumes das transações acabam sendo relativamente grandes, né? Então, o que a gente quer com a nossa disponibilidade de caixa? É ter a capacidade de fazer o commitment, né, sacramentar a transação e ter diferentes estratégias, possibilidades e alternativas de captação de recurso adicional, seja ele através de dívida, seja ele através de captação de equity, seja ele de uma estrutura híbrida, tá? Então, assim, hoje a nossa disponibilidade de caixa é menor do que o nosso pipeline, né?
nós pretendemos seguir com o nosso pipeline e nós estamos trabalhando nas diversas frentes aqui para obter o recurso adicional, dívida sendo uma delas. Tá? Então, espero ter respondido a pergunta. Eu acho que vamos dar mais um minutinho para ver se vem mais alguma pergunta. Bom, não recebemos mais nenhuma pergunta por enquanto, então acho que a gente já pode fazer nossas considerações finais. Bom, perfeito. Antes de mais nada, agradeço aí, obrigado a todos pela presença, pela disponibilidade do tempo aqui de ouvir o nosso call. Nos colocamos mais uma vez à disposição para esclarecer qualquer dúvida remanescente que fique, né? Nós temos nossos canais de RI, sempre um prazer para a gente estar respondendo e ter essa possibilidade de intercâmbio, né? Com os cotistas, entender, endereçar as principais preocupações e pontos para discussão. Tá? Então, nós nos colocamos sempre abertos a isso, tá? Agradecemos mais uma vez e até o próximo call, enfim, se tiver no meio do período, a gente responde qualquer questão que seja necessária. Obrigado mais uma vez.